Livro do profeta Jeremias, capítulo 37. Jeremias na prisão. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. E o exército de Faraó saiu do Egito. E ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis as vossas almas, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. E estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. E assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: e disse ainda: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei, meu senhor, caia agora a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Jeremias é lançado no calabouço. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará.
E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, assim, enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço, por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias o profeta à terceira entrada, que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: declarando-te eu, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes, ao rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem na sua mão e escarneçam de mim. E disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor: eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão os caldeus, e tu não escaparás da sua mão. Antes, pela mão do rei de Babilônia, serás preso, e esta cidade ele queimará a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, não lo encubras, e não te mataremos. E que te disse o rei? Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali.
Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E o deixaram porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 39. Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei de Babilônia, e passaram na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabsaris, Negal-Sarezer, Rabimag e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres dentre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, mandou, e Nebuzaradã, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os príncipes do rei de Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jerusalém a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens, perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei, e não cairás à espada. Mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 40. Jeremias fica em Mispa com Gedalias. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias, no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedecestes à sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltarei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos.
Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filhos de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Maacatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós. E vós recolhei o vinho e as frutas de verão e o azeite, e metei-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe: bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispa, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael.